Podcast Londrina, o pioneiro da cidade. Para você que quer ser referência na sua área, ter autoridade no seu nicho, alavancar novos negócios, fortalecer a sua marca, estreitar novos relacionamentos de maneira estratégica e assertiva, aumentar o engajamento nas redes sociais, aqui é o lugar certo, pois nós alugamos toda a nossa estrutura para você gravar o seu programa de podcast ou mesmo o Fakecast, que são os cortes para as redes sociais, porque hoje quem não está presente nas redes sociais está fora do mercado. Nós alugamos toda a nossa estrutura com técnico 100% disponível. Estamos localizados bem no centro da cidade, no coração de Londrina. Precisando de todo o suporte, nós auxiliamos você de maneira estratégica para o seu negócio. Quer saber mais? Entre em contato agora mesmo através do nosso Instagram, @Estúdio Podcast Londrina, envie direct ou clique direto no link do nosso WhatsApp e saiba mais. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Estúdio Podcast Londrina. Comigo, a Adriana Zequim no comando. Toda semana, convidados para lá de especiais. E nessa segunda-feira gostosa, segunda-feira abençoada, nós temos um super convidado aqui. Gente, é uma honra poder receber ele aqui. Hoje o nosso tema é investido em imóveis de leilão, oportunidade ou risco? Você já parou para pensar? Pois é, mas antes de eu chamar ele que é especialista na área, é referência, eu quero pedir para você que está nos acompanhando aqui pelo nosso canal no YouTube e ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho, porque toda semana são assuntos relevantes. E compartilhe com mais pessoas, porque depois desse episódio você vai saber tudinho sobre leilão, um assunto que vem crescendo cada vez mais. E eu quero pedir para você também, gente, além de se inscrever no nosso canal, compartilhe com pessoas que você conheça que queiram entender mais todo o assunto. Mas você pode compartilhar através do WhatsApp ou qualquer outra rede social. E agora eu conto com a ajuda de vocês para receber ele, tá? Olha só, gente, é um assunto que está muito em alta, é liberdade financeira e oportunidades inteligentes de investimento e negócio. Hoje, vamos explorar um mercado que muita gente desconhece, mas que pode trazer retornos incríveis, a compra de imóveis em leilão. Por isso, eu quero a ajuda de vocês para receber ele, o nosso convidado, que é referência no assunto. Seja muito bem-vindo, Paulo Roberto Nakakog. Olá, tudo bem, Adri? É um prazer estar aqui no teu canal e falar contigo e com o teu público com relação ao leilão. Né? É uma honra poder receber você aqui, que é referência no assunto, né? Paulo, você que já é leiloeira há quanto tempo? Já sou há 12 anos. 12 anos? Ah, maravilha. Paulo, muitas pessoas conhecem você, né, através do seu trabalho de leiloeiro. Mas eu queria que você começasse se apresentando. Quem que é o Paulo? Você é natural de qual cidade? E como que você entrou nesse mundo de leilão? Claro, com certeza. Meu nome então é Paulo, eu sou leiloeiro já então há 12 anos, né? Sou natural de Curitiba. E o início do leilão, na verdade, começou um pouco antes, inclusive, desse meu início na jornada de leilões, lá em 2012, tá? Mais ou menos no ano de 1999, meu pai se tornou leiloeiro, tá? Em Curitiba. E nesse ponto eu auxiliei ele durante todo esse período e, claro, com certeza, sempre aprendendo também com ele essa profissão aí de leiloeiro. Depois disso me formei em Direito, né, e exerci a advocacia por 5 anos, até então poder iniciar nessa jornada como leiloeiro.
Uau, que trajetória bacana, Sim. né? Vem aí herdado do pai. Exatamente. Ô Paulo, mas vamos lá. Para quem não entende, né? O que é leilão, de fato? Então, o leilão é uma modalidade de venda, tá certo? Então, é como se a gente escolhesse, por exemplo, um site para fazer um anúncio, ou aquela venda por placa, ou por grupos, então, de WhatsApp ou de Facebook. O leilão também é uma modalidade de venda. É uma modalidade onde o vendedor escolhe, então, ofertar um bem por um preço mínimo e aceitar, então, essa disputa para venda pelo melhor lance. Né? E existem muitos imóveis de leilão, né? E como que eles chegam nessa situação? Então, a maioria dos imóveis à venda são decorrentes de leilões judiciais, né? Então, nos leilões judiciais, o juiz está vendendo esse bem para pagamento de uma dívida. Então, em geral, ela vai originar de um débito que alguém possui. E o juiz, então, localizando esse imóvel do devedor, autoriza que a gente faça essa venda pelo melhor lance. Temos também os leilões extrajudiciais, que nesse caso, na grande maioria dos casos, também partem do governo, né? Então de órgãos governamentais, que tem que fazer a venda também por meio do leilão, tá certo? Eles devem oferecer esse bem por um preço mínimo e vendê-lo pelo melhor lance. E quem que organiza esses leilões? Tanto o judicial quanto o extrajudicial? Isso, o leiloeiro, então, uma vez designado, ele passa a fazer todos os atos decorrentes do leilão, tá certo? Tanto como organização, formação de lotes, cadastramento, fotos, até a venda propriamente dita e ainda a expedição dos documentos necessários para fazer a transferência. Tudo isso é feito pelo leiloeiro. Cabe, então, ao comitente, que é o vendedor, ele fazer, então, a escolha do leiloeiro, o profissional de sua escolha, e aí sim fazer a contratação dele para fazer o leilão. Ô Paulo, e assim, como que funciona na prática? Quem pode participar? Existe uma regra para isso? Isso, Ana. Então, cada leilão vai estipular uma regra, tá certo? Então, alguns leilões promovidos por empresas vão ser vedados de participação os funcionários, os diretores dessa empresa, porque eles têm uma informação privilegiada, né? Já nos leilões judiciais, a lei veda que alguns agentes participem, por exemplo, juízes, servidores do Poder Judiciário daquela comarca, o próprio leiloeiro, como também eventuais aí parentes também participem desse leilão, né? Mas no mais, sendo a maior de idade e tendo aí então a possibilidade de não ser impedido de comprar, ele pode ofertar lances. Entendi. Assim, agora é mito ou verdade? Comprar de leilão sai realmente muito mais barato? Sai muito mais barato. Para aquele que sabe procurar, então, uma boa oportunidade, tem um pouco de paciência e principalmente disciplina na hora de ofertar lance, com certeza ele vai fazer um bom negócio com um desconto bem considerável. Se você pudesse compartilhar aqui com a gente, mais ou menos, qual que é a média do desconto? Eu diria assim que inicialmente com 50% de desconto, que é o que a Justiça naturalmente oferece com 50% de desconto. Digamos que você vença com um único lance, você já tem 50% de desconto, o que é muito bom. Na média, vamos colocar ali então em torno de 40%, 30% de desconto é o usual. Para quem quer entrar nesse mercado, ele precisa ter muito capital? Não, você vai ver ali que existem leilões de todo tipo de bem, né? Então, assim, por exemplo, um leilão que nós vamos fazer agora, logo mais aqui em Londrina, temos joias saindo a partir de R$1.000. E são joias, semi-joias, né? Então, a partir de R$1.000 aí um lote com brincos, com pingentes, então, num valor baixo. O lote todo? A partir Um lote de todo, R$1.000, a partir de R$1.000. inicial de Exatamente, R$1.000. exatamente. Uau, ou seja, então é oportunidades para todos os bolsos. Com certeza. Tem de tudo, né? O leilão, então, não é só imóveis. Imóveis é o que hoje muita gente almeja comprar, mas eu sempre recomendo para que a gente comece com um bem mais simples, ou um veículo, caso a pessoa tenha disponibilidade, ou um bem diverso desses. Todos os tipos de bem oferecem uma oportunidade de investimento, né? Então, você começar, às vezes, com um bem como esses brincos e revendendo ele com um lucro, a próxima compra sua, você já pode comprar um bem já maior, e assim sucessivamente até chegar no imóvel, né? Uau, que interessante. E essa compra, ela precisa ser à vista ou é parcelada também?
Exatamente. Então, a maioria dos leilões permite aí o parcelamento da arrematação. Nos leilões judiciais, a lei já estabelece uma entrada de 25% de entrada e o restante em até 30 parcelas. Né? Existe uma correção monetária que se aplica sobre essas parcelas, que geralmente equivale à inflação. Né? Mas cada leilão, claro, tem um valor de entrada e um valor de parcelamento. É sempre importante ver o edital de leilão, que é aquele que diz as regras. Entendi. Com a sua experiência, você já deve ter visto de tudo por aí, né? Sim. E se você pudesse compartilhar com a gente hoje, quais são os principais mitos que a gente ouve falar em leilão? Que às vezes você ouve falar, é confiável, não é? A partir do momento que eu compro, tem quanto tempo para a pessoa desocupar o imóvel? Quais são os principais mitos hoje? Com certeza. Um deles, que a gente sabe que é muito conhecido, principalmente nos leilões judiciais, é a demora para que você possa transferir e tomar posse desse bem. Essa situação hoje já está muito mais tranquila. A gente tem hoje a situação dos processos digitais, que acelerou muito os trâmites dos prazos, então, e da expedição de documento para que a pessoa possa receber o imóvel e tomar posse dele. Tá? Muitas pessoas falam assim, não, mas uma arrematação judicial pode demorar 1, 2 anos para sair. Realmente, em alguns casos, poucos casos, pode acontecer de demorar um pouco mais. Mas a pessoa tem várias possibilidades, então, aí, de analisar isso e de decidir se ele vai querer esperar esse prazo ou não. Hoje a legislação já auxiliou o arrematante para que ele possa, então, não esperar esse 1 ou 2 anos, sabe? A maioria das arrematações, ela acontece aí com prazo curto, de 3, 4, até 6 meses aí para você poder tomar posse, né? Claro que não é uma compra e venda normal, como você assina e paga e já pode transferir e tomar posse, mas ainda assim é um prazo bem curto, perto do que antigamente se considerava. E se você pudesse dar uma orientação, quais são os meios legais e boas práticas para que isso ocorra de maneira saudável? Isso é sempre importante, então, que o arrematante analise muito bem o edital de leilão. Né? O que eu costumo dizer é que o arrematante, então, o risco do leilão é o arrematante desconhecer o que ele está comprando, as regras do leilão que ele está comprando. Então, com a leitura do edital e sabendo de todas as regras que se aplicam naquela compra, né? E analisando um pouco, então, a documentação desse imóvel, a pessoa com certeza vai conseguir se resguardar e ter uma compra muito bem sucedida e sem arrependimentos ou problemas depois. O Paulo, se você puder compartilhar com a gente, dê um exemplo aí que te marcou bastante, aonde a desocupação desse imóvel foi bem tranquila. Temos muitos casos aí. Então, por exemplo, temos leilões de terrenos. O leilão de terreno é um leilão muito fácil de você tomar posse porque ele não tem um ocupante, né? Então, geralmente, como o arrematante faz? Ele recebeu o documento, então, autorizando ele como proprietário, ele vai até o imóvel e vai colocar uma tela ou levantar um muro, só para que ele possa, então, proteger esse bem e ele já tenha posse. Temos muitos casos aí de arrematantes que compram o bem, até às vezes sem saber se ele está ocupado ou não, apartamentos, e o apartamento depois está desocupado, às vezes nem foi utilizado ainda, né? Então, é uma situação muito fácil para muitos clientes aí. Entendi. E como que a pessoa sabe se aquele imóvel de leilão é de confiança ou não? Então é sempre importante, hoje nós com o advento do leilão online, está muito mais fácil comprar bens, mas um dos problemas que todos vêm enfrentando, todos os leiloeiros e clientes vêm enfrentando, são os sites falsos, né? Então, a mídia vem trazendo bastante casos aí de pessoas que acabam sendo enganadas e acabam pagando, então, para esses falsários aí que acabam criando sites com o intuito de receber sem dar o bem. Então, o importante sempre é verificar se o leiloeiro é legítimo, né? Então, se o leiloeiro realmente é habilitado para fazer esse leilão. Como que ele vai ver isso? A junta comercial de cada estado, então aqui no Paraná nós estamos falando da Juscepar, né? Ela tem uma relação com todos os leiloeiros que estão habilitados, com relação do site, telefone, celular do leiloeiro. Então é importante que a pessoa não apenas acesse o site e já dê o seu lance, né? Então busque essa informação, veja no site da Junta Comercial do Paraná se é legítimo esse leiloeiro, ligue para a empresa para confirmar essa informação, fale com o leiloeiro, né? E depois de comprar, tem que lembrar que o leiloeiro ele nunca vai atuar aí numa forma de não pague para terceiras pessoas
pessoas esse bem. Não. No caso do leilão judicial, a pessoa vai pagar direto ao juiz por meio de uma guia judicial, e para o leiloeiro sempre vai ser em nome do leiloeiro. Então é importante porque os golpes ocorrem como? Eles mandam um e-mail e falam, olha, você paga para esse, que esse é o nosso representante do leiloeiro. E nunca vai ser em nome do leiloeiro, porque o nome do leiloeiro ele pode usar. Mas se pagar para o leiloeiro, você tem a garantia que é uma boa compra. Nossa, gente, pega essa dica de ouro aí, né? Para você não cair em golpe. Entra lá no site e confira, né? E entre em contato, tenta agendar uma reunião. Isso aí é muito importante. E quando as pessoas caem nesses golpes, né? Nesses sites falsos, Paulo, eles fazem toda a simulação no site? Fazem toda a simulação, muitas vezes usam o nome do leiloeiro, então o nome de um leiloeiro real. A pessoa vai consultar o site da junta comercial e o nome está lá. Só que às vezes o site é diferente. Por exemplo, no nosso site, anacacogleilões.com.br, eles podem tirar o .br e fazer anacacogleilões.com, né? Então tudo com o intuito do quê? De enganar aquela pessoa desavisada e receber esse valor indevidamente, né? Então é sempre importante conferir todos esses dados e aí sim, com a segurança de que você está falando com um leiloeiro habilitado no site dele, daí sim ofertar seu lance. Entendi. Ô Paulo, e qual o principal papel do leiloeiro? O leiloeiro, então, ele vai garantir essa transparência na negociação entre vendedor e comprador, né? Então, ao juiz, ele vai fazer toda essa análise daquelas pessoas que vão ofertar seu lance. Então, quando a pessoa se cadastra no meu site, ela vai ter que enviar uma série de documentações para provar que ela é ela mesma. Então, cópia da RG, CPF, comprovante de residência, tudo isso para que eu possa assegurar ao juiz que a pessoa que está ofertando o lance ali é uma pessoa real, né? O nome daquela pessoa equivale a realmente ao lançador. E, por um outro lado, ao comprador, para garantir, então, que o vendedor também não vai causar nenhum problema. Assim, por exemplo, numa compra ou venda de carro de particulares, o leiloeiro pode fazer essa venda, né? E ele vai assegurar o quê? Que o carro seja realmente entregue e que o valor do arrematante seja realmente passado para o vendedor. É por isso que o leiloeiro ele presta uma caução perante a Junta Comercial do Paraná para garantir então para todos que ele não vai ficar com o dinheiro indevidamente, né? Então a ideia é garantir transparência em todo esse processo de venda e segurança tanto para comprador como para vendedor. E quais são os principais direitos do arrematante? Então, o arrematante sempre tem que prestar atenção na questão dos direitos e deveres dele que constam no edital, né? O direito do arrematante é sempre de realizado o pagamento dentro dos prazos legais, então ele ter assegurada a entrega do bem ou a devolução do seu dinheiro no caso de leilões judiciais. Tá? Acontece em casos que a justiça acaba por bem em desfazer essa arrematação e o arrematante vai ter o direito de reaver os valores deles. Então deve sempre pensar, antigamente muito se pensava sobre, não, eu vou perder meu dinheiro no caso de uma arrematação. Não, o dinheiro não vai ser perdido. E esse é um direito do arrematante, de ter esse valor assegurado por ele, né, para que ele tenha esse valor devolvido ou o bem entregue para ele. Entendi. E quais são, esses são os direitos, as obrigações do arrematante? Isso, o arrematante sempre tem que prestar atenção nos prazos que ele tem para quaisquer atos, principalmente nos leilões judiciais. Então, vou lhe dar um exemplo. No leilão judicial, a lei determina que o pagamento da arrematação seja imediato. Então, o arrematante tem que prestar atenção que às vezes a pessoa fala, não, mas o meu dinheiro está investido. Eu preciso de 3 dias para tirar esse investimento da aplicação. Mas a lei fala que o pagamento é imediato. Então, ela tem que se precaver e já retirar esse dinheiro da aplicação antes do leilão, porque se ela for vencedora, ela tem que saber que tem que pagar de imediato essa arrematação, né? Até mesmo no caso do parcelamento, a entrada é imediata. Então, precisa ter esse valor já reservado, porque a justiça não vai conceder esses prazos a mais, mesmo no caso de aplicações, né? Outra situação de prazo que o arrematante sempre tem que prestar atenção é com relação à tomada de posse. O juiz vai intimá-lo, então vai determinar para que ele possa tomar posse do bem e informe para o juiz novamente se ele tomou posse. E, em geral, vai dar um prazo para que ele informe isso, 15, 20 ou 30 dias. E esse prazo é importante ser cumprido porque depois disso o juiz libera o seu dinheiro para o credor. Então, aí sim reside um risco de você não cumprir um prazo que o juiz determinou. Né? Já aconteceu da pessoa não estar com dinheiro ali na hora?
Já aconteceu, sim. E aí, ela perde? Então, a grande questão, assim, tudo é passado à apreciação do juiz. Quem vai aplicar uma penalidade, no caso leilões judiciais, é o juiz. Nos leilões extrajudiciais, em geral, essa penalidade já está no edital. Então, em geral, vai ser aplicado multas, proibição de comprar em novos leilões, né? Então, sempre tem que tomar cuidado, porque a falta do dinheiro pode causar alguma penalidade, e no caso do leilão judicial, depende do juiz aplicar uma multa ou aplicar alguma penalidade mais grave ainda que isso. Então, isso varia muito de casa a casa, né? De cada edital, certeza. de cada juiz, cada leilão. Com certeza. Muito importante, então, pessoal, aí para você prestar atenção em cada edital, né? Pois cada edital é único. Isso, o edital do leilão é a Bíblia do leilão. Então, a pessoa tem que consultar sempre ela. Desculpe o perdão da palavra, mas é a regra, um livro de regras. Ele tem que ser importantíssimo para todo arrematante. Não pode comprar sem observar o edital. Tem que consultar. Já tem que chegar lá de maneira muito clara e objetiva de todas as regras, né? Isso. Assim, tem um bom resultado ambas as partes, né? Isso, com certeza. Ô, Paulo, e como que a pessoa pode calcular o payback desse leilão de um imóvel, né? Que ela arrematou, ou seja, o tempo de retorno. Isso, então a grande questão aí é a pessoa entender os prazos que decorrem depois do leilão, para que ela entenda o tanto de tempo que ela vai receber esse retorno financeiro. No caso de leilão de imóveis, então, a pessoa deve contabilizar que tem todo um prazo para a transferência desse imóvel. Os cartórios de registro de imóveis levam de 20 a 30 dias para transferir esse bem para o nome dele, né? A tomada de posse, ela exige um pouco de prazos. Então, nunca considerar assim que é um retorno muito rápido. Ele é um investimento. E eu costumo falar, considere ele como um investimento de médio ou longo prazo. Se isso se tornar um investimento de curto prazo, é uma vantagem para o arrematante, né? Mas para que ele não tenha nenhum prejuízo, considere um investimento mais de longo prazo, aí, a arrematação judicial. Ô, Paulo, durante todo esse processo, qual a importância de se ter um advogado ou mesmo um mentor especializado nesse processo de acompanhamento? Sim, principalmente nesse início em arrematações judiciais, o advogado ou o assessor, um mentor, vai auxiliar então para que o arrematante possa fazer esses cálculos, tanto de tempo para retorno financeiro, como de lucratividade de determinado bem, até mesmo para que auxilie o arrematante a cumprir esses prazos judiciais que eu havia mencionado para você antes, né? Então, uma vez aprendida esses trâmites processuais para uma arrematação, aí sim o arrematante pode decidir, porque não seria obrigatório a presença de um advogado. É interessante porque ele vai assessorar e auxiliar, tanto para que seja mais rápido, como para que não haja nenhum prazo perdido aí pelo arrematante. A sua orientação para quem vai iniciar é que já tenha um advogado? É importante, pelo menos aquele que estudou previamente e já se sente seguro para participar mesmo sem um advogado, eu acho que não há nenhum problema desde que tenha estudado aí previamente todas essas regras e condições do leilão. Caso contrário, é bom ter um advogado, um assessor, para que ele então dê esses passos, o caminho a ser seguido aí nessas primeiras compras do arrematante. Ô, Paulo, agora compartilha aqui, né, com o pessoal que está nos acompanhando, aquela dica de ouro, assim, né? Você que aí tem muita experiência, um know-how aí grande, né? Quais são as estratégias mais comuns dos investidores? Então, sempre os investidores vão buscar o lucro, né? Então, cada um vai ter uma estratégia diferente. Vai ter aquele que vai comprar para revender, né? Os terrenos que eu havia mencionado, muitos compram para poder construir, então, sobre esse imóvel. Então, e já lucrar não só no terreno que ele comprou com desconto, mas já com a construção também, né? E tem outros casos até mais específicos. Por exemplo, existe a venda do que a gente chama de uma fração ideal. Eu estou vendendo um pedaço do imóvel só. E o que geralmente se faz aí? A pessoa compra essa fração ideal para depois revender para quem tem a outra parte do imóvel. E para revender essa outra parte, ela vai vender já com um ágio, então com um valor do lucro dele já incluído. É bem interessante. Além disso, muitos compram aí para locação.
né? Então, a locação é uma ótima forma de comprar, porque a arrematação judicial já lhe dá um lucro na compra, né? Você vai ter mais a rentabilidade ainda da locação e a valorização desse bem durante todo esse prazo que o imóvel está alocado. Então, não é só uma compra de um imóvel como investimento para recebimento da locação. Você já tem também o lucro da compra imobiliária sua. E você acha que é possível viver só disso como uma principal fonte de renda? Com certeza. Temos muitos casos de sucessos daqueles que começaram comprando 1 ou 2 imóveis e vivem hoje de locação de vários imóveis. O valor da locação auxilia a compra de novos imóveis a leilão e o sustento da pessoa também. Então, conheço muitos casos de sucesso aí, onde a pessoa não vende o imóvel, só vive então atendendo aos locatários dele e comprando no leilão novos imóveis para aumentar ainda assim o patrimônio dele. Qual a dica que você deixa para quem quer começar a viver só de imóveis de leilão? É importante, então, que como toda forma de investimento, o arrematante leve em conta que é necessário estudar um pouco essa modalidade de investimento, né? Não basta só comprar esse bem, mesmo que sejam veículos, é um investimento mais fácil, mas ainda assim é importante estudar essa modalidade de compra, que é o leilão. Sabendo disso, sabendo as regras do leilão, conhecendo as regras do leilão e os percalços que podem acontecer, com toda certeza essa vai ser uma boa compra. Ô Paulo, e uma dúvida, acredito que seja comum. Como que é a questão tributária do leilão? A compra do imóvel para o arrematante, ela vai ser assim como uma compra e venda normal, tá? A única questão é que o vendedor, nesse caso, é o juiz. Então, no caso de necessidade de apresentação de algum documento nos leilões judiciais, o arrematante vai apresentar o documento emitido pelo juiz pelo valor da compra. A maioria dos órgãos, e já existe então toda uma discussão jurídica sobre isso, inclusive em tribunais superiores em Brasília, com relação ao valor a ser aplicado no valor da compra. E o valor deve ser o valor da arrematação. Esse é um entendimento aí da maioria dos juízes, tanto para pagamento do imposto de transmissão desse imóvel, para lançamento no imposto de renda, é sempre o valor da arrematação. Esse é um item importantíssimo, porque muitos arrematantes não lembram dessa condição, que depois que eu declarar no imposto de renda que comprei o bem por um valor, depois na revenda por um valor maior, incide um imposto, né? E esse imposto deve ser contabilizado no investimento dele como uma despesa. Você consegue dar para a gente, citar um exemplo onde teve um caso de baixa concorrência e alta rentabilidade? Com certeza. Sempre tem os casos dos imóveis que são menos procurados e que daí a rentabilidade, como eu lhe falei, pode ser de 50% da avaliação. Mas tem outros casos de bens diversos. Eu vou lhe dar um exemplo do caso de venda de macarrão. Então, veja, um pacote de macarrão, esse que a gente compra no mercado de 500 gramas. Então, já vi muitos casos de investidores que compraram esses pacotes de macarrão e até por ter 50% de desconto, porque pouca gente vai comprar macarrão num leilão, 50% de desconto faz com que a lucratividade dele fosse melhor do que a própria fábrica que produziu esse macarrão. Então, ele revendia isso com uma lucratividade muito alta. Uau! Ô, Paulo... E assim, você já deu vários exemplos aqui, sim, mas um exemplo positivo que realmente marcou você e que ali na hora de fazer a arrematação passou assim pela sua cabeça. Não vai sair disso aqui, né? Foi assim, talvez o mais longo, o mais extenso. Sim, a gente tem muitos casos aí interessantes de leilão, mas vou lhe dar um exemplo dos leilões que nós fazemos às vezes para bancos, para financeiras de imóveis aí mais populares, então de pessoas que buscam como primeira residência. Então, ainda antes da pandemia, eu tive um caso que estávamos fazendo um leilão presencial. Então, e era um casal que estava disputando com um outro investidor da internet. E a disputa se alongou muito, porque ambos queriam, claro, bem. Então, foram muitos lances de disputa. E no final, o casal, então, conseguiu. E a emoção deles, ao conseguir o imóvel, foi realmente tocante. Porque chegaram até a chorar, pularam de alegria, né? Por ser o primeiro imóvel. É uma situação muito gratificante para a gente. Saber que a pessoa conseguiu comprar o primeiro
primeiro imóvel num leilão, né? Depois de tanta disputa, então, de tanto nervosismo, então vamos falar, passou uns 10 minutos durante essa disputa. E eles muito apreensivos porque queriam muito o imóvel. Então foi muito tocante e gratificante também saber que era o primeiro imóvel deles comprado. Né? Você sente muita diferença nas pessoas que estão ali no leilão online e no presencial? Sim, com certeza. No leilão presencial, a gente tem toda essa questão do ânimo, então, do auditório, né? Então, a gente sabe que a disputa com 2 ou 3 pessoas dentro do auditório causa uma animação entre eles. Então, um vai procurar quem que está dando lance, quem está disputando comigo, né? Enquanto a pessoa da internet, ela já consegue atuar isso com um pouco mais de tranquilidade. Mas, ao mesmo tempo, provoca essa questão dessa disputa entre o online e o presencial. Se vê muito isso, a pessoa fala assim, não, mas eu não vou deixar a pessoa que está na internet ganhar de mim esse leilão, e acaba disputando mais por conta de falar assim, não, ele está na internet, mas ele não vai ganhar de mim porque eu estou aqui no presencial. Essa emoção que traz o leilão, que é muito interessante e importante, é uma experiência muito legal para que qualquer um possa assistir. Uau! Se você pudesse compartilhar com a gente, para quem vai participar do seu primeiro leilão, você sugere online ou presencial? Eu sugiro sempre o presencial. A primeira situação que eu acho interessante é que o arrematante vai poder falar com o leiloeiro. Né? Então, por exemplo, eu e minha equipe sempre chegamos com bastante antecedência no leilão, porque aqueles que vêm comprar a primeira vez chegam antes, a gente vai poder esclarecer as dúvidas, trazer um pouco mais de tranquilidade e calma para a pessoa durante o lance, além do que ela vai poder observar toda essa questão de animosidade, lucratividade lá no evento. E a internet não traz essa energia emoção, ali. essa energia, exatamente, que é muito importante para o leilão. Quais são os principais erros que os iniciantes cometem? É a compra, principalmente, sem saber das principais regras, né? Então, a regra do leilão é aquela que realmente vai trazer tranquilidade para todos os envolvidos. O que eu costumo fazer sempre antes de cada leilão meu é perguntar se alguém tem alguma dúvida. Porque o que eu sempre digo se você tiver alguma dúvida, então pergunte antes de comprar. Esse é o ponto principal para que a pessoa não tenha problemas, né? Então, a dica é sempre analise o edital e tire suas dúvidas com o leiloeiro antes de fazer o seu lance. Isso é a garantia de que vai se fazer um bom negócio. Nós estamos falando bastante aqui a questão do edital, né? Que é o ponto-chave. Para a gente poder resumir, quais são os principais pontos-chaves do edital que as pessoas precisam ver e entender de maneira clara e objetiva? Com certeza. Então, a primeira situação é com relação a débitos do bem. No caso de leilões judiciais, existem editais que vão prever que o arrematante paga por débitos anteriores do bem e casos que o arrematante não paga por esses débitos. Ou seja, no caso de um apartamento, é importante ver qual é o valor do débito de condomínio que esse imóvel tem, né, atualmente, de IPTU, e principalmente se o arrematante vai pagar por esse débito ou se esse débito vai ser pago com o valor arrecadado no leilão. Esse é um dos pontos principais, né, a serem observados. É a grande dúvida de todo arrematante. E se não tiver isso em edital, é importante que se pergunte ao leiloeiro, né, porque isso pode trazer a perda de toda a sua lucratividade do leilão por um débito e por uma não observância do edital. A outra questão que eu costumo sempre alertar a todos é a forma de parcelamento, né? Então, a pessoa fala assim, não, mas eu pensei que eu podia parcelar em 30 vezes, mas o edital prevê que só pode em 10, ou em 15, ou em 12, né? Então, a pessoa compra para depois saber o valor da parcela, nunca vai ser um bom negócio, né? Então, é importante ver a forma de pagamento, débitos anteriores, o estado de conservação do bem e como que ele está sendo vendido. Então, período de visitação. Então, muitos leilões permitem que seja feita a visitação do bem. Então, é importante que você vá lá e veja o bem que você está comprando, porque é assim que você vai comprar ele. E fora a compra do leilão propriamente dito, né? Qual que é o passo a passo para lucrar com imóveis de leilão? Então, para comprar num imóvel de leilão, é sempre importante, então, fazer essa análise antes e previamente ao leilão. Se for possível visitar o bem, então, vistoriá-lo antes. Aí você vai conseguir dimensionar toda a reforma, necessidade de consertos, no caso de veículos, e contabilizar principalmente todos os seus gastos.
desde impostos para transferência, a comissão do leiloeiro, taxas para transferência desse bem e até o imposto de renda, como eu tinha te dito. Então, o lucro imobiliário depois vai ser cobrado no teu imposto de renda. Se você pretende revender esse bem, contabilizar todos esses impostos e a partir daí fixar um valor máximo de compra. Qual que é o lucro que você almeja aí? E obedecer então esse valor que você já fixou. Um dos grandes problemas que a gente sempre verifica é a pessoa fixa um valor a ser comprado e durante o leilão ela acaba aumentando esse valor, porque o leilão é muito rápido, né? A pessoa às vezes fala assim, não, mas mais R$1.000, mais R$2.000, mais R$3.000. E esses R$1.000, R$2.000, R$3.000 acaba às vezes causando um prejuízo na compra. Então, seguir a sua planilha, seguir então todo o cálculo que você fez de custos e saber todas as regras do leilão, com certeza a pessoa vai ter um bom negócio. E onde que as pessoas encontram esses imóveis que estão em análises? Os editais de leilão vai ter que ser buscado em cada leiloeiro, tá? Não existe uma central de editais de leilões. Poderia, né? Seria um ótimo site aí a ser buscado, né? Alguns sites, alguns assessores de leilão, então, já oferecem esse serviço. Então, entra no site de cada leiloeiro e disponibiliza esse edital. Muitos aí pedindo, então, uma mensalidade para isso, ou ainda uma comissão pós-venda, né? Mas aquele que não deseja ter uma assessoria, um advogado, então tem que buscar em cada site de cada leiloeiro, então buscar as oportunidades, minerar as oportunidades, escolher então os bens de seu interesse daí para ofertar seu lance. Você disse agora há pouco a questão da visitação, né, que é importante também. Isso. Ela pode ir por conta própria ou ela precisa notificar o leiloeiro? Então, em cada caso, cada edital, cada caso, cada tipo de leilão é uma situação diferente, tá? Então, por exemplo, em leilões de órgãos governamentais, em geral, o leiloeiro vai organizar e agendar essas visitas ao bem, seja imóveis, seja veículos, para que a pessoa possa ir lá vistoriar o bem, né? Em geral, em leilões de veículos, a pessoa não pode experimentar, então não pode entrar no carro, não pode tentar ligar ele. Então é importante ter um pouco de conhecimento também para quando você vê o motor falar, não, eu vou precisar arrumar isso e aquilo, né? Então a pessoa vai ter que analisar aí sem poder ligar o bem. Mas é uma ótima oportunidade para ver e verificar o que você vai gastar nessa compra, né? E no caso de leilões judiciais, a gente tem uma dificuldade de entrar nos imóveis, porque muitas vezes eles estão ocupados. E essa ocupação é da pessoa em geral que está perdendo o bem. E é claro que ela nem sempre vai autorizar que a gente entre para que mostre o imóvel que ela está perdendo, né? Mas passar na frente do bem, ou ainda tentar, no caso de apartamentos, né, entrar para ver as áreas comuns. O arrematante pode fazer isso, inclusive, sem a necessidade de agendamento com o leiloeiro, embora seja sempre recomendável que o leiloeiro esteja junto, porque ele tem uma autorização judicial para que possa fazer essas vistorias, né? Entendi. Ô Paulo, para quem não tem a experiência, né, e quer participar pela primeira vez, como que acontece o primeiro lance? O que a pessoa precisa fazer? Como que é feito isso aí? Sim. Tanto online quanto presencial. Isso. A minha recomendação é sempre que a pessoa já faça seu cadastro no site, independente de participar presencial ou online, né? O cadastramento é importante porque depois na transferência de um imóvel, um erro de digitação, um número de documento errado pode atrasar ainda mais essa transferência. Feito o cadastro com muita tranquilidade no site, nos leilões presenciais a pessoa só precisa estar lá, então no evento, no auditório, e prestar atenção quando o leiloeiro então faz a chamada do lote do interesse e ofertar seu lance. Cada um vai ter sua estratégia. Tem aqueles que preferem aguardar todos os lances acontecerem para daí dar seu lance. Tem aqueles que preferem ser o primeiro lance. Muitos arrematantes preferem dar o lance antes de começar o leilão. No caso de leilões online, a pessoa pode dar lance antes do leilão ainda, né? Então a pessoa que gosta de dar o lance assim que o edital já é lançado no site, já oferta seu lance. Tem aqueles que falam assim, não, eu vou esperar todo mundo disputar, e se eu ainda assim tiver interesse, aí sim que eu vou entrar na disputa, já, começando já por um valor já mais próximo ao meu alvo. E depois que a pessoa arremata,
Qual que é o passo a passo? Qual que é o procedimento a seguir? Então, é sempre importante nos leilões, seja online ou presencial, que o arrematante fique atento aos prazos. Então, prazo para pagamento, assinatura de documentação, né? Então, esse é o primeiro passo após a oferta. No caso de leilões presenciais, em geral, a gente já faz a emissão da documentação e assinatura já no evento, né? A pessoa já sai com o boleto ou com os dados para fazer a transferência imediata desse valor. No caso de leilões online, a gente já manda por e-mail, encerrado o leilão, já é enviado um e-mail com todas as instruções para pagamento, assinatura, envio da documentação escaneada, para que a gente possa dar prosseguimento. A partir daí, cada leilão tem o seu procedimento também, né? Então, no caso de leilões extrajudiciais, em geral, o órgão vai conceder um prazo para que seja assinada a escritura pública de compra e venda. No caso de leilões judiciais, tem que esperar os prazos legais para a expedição da carta de arrematação. Sempre consulte o leiloeiro para que ele, então, no nosso caso, a nossa equipe sempre vai estar pronta para atender o arrematante, né? Esclarecer todos esses prazos, todas essas condições para que ele possa, então, ter a tranquilidade dessas primeiras compras dele, principalmente, ele tenha todos os prazos e todas as condições aí na mão sempre. Se você puder compartilhar com a sua experiência tal, quais são os prazos médios, questão de após a arrematação de cada lance, né? Assim, uma média geral, e o que a pessoa pode esperar a mais? Então, o prazo para a arrematação, então, estar ok, né? A pessoa possa entrar na posse, fazer então a transferência do bem, eu diria é muito difícil a gente dar um prazo médio, tá? Mas vou colocar assim, considere aí pelo menos aí 3 a 4 meses para que a pessoa possa regularizar essa transferência aí, pelo menos, tá certo? Então, uma média, 3 a 4 meses aí, pelo menos aí para que a pessoa possa ter essa transferência. Até isso que você falou, né? Se é um prazo médio, né? Isso. Então, acontece de caso a caso, cada edital, né? Sim. De acordo com como que está ali o imóvel, a situação de cada um, né? Com certeza. Eu costumo dizer que eu prefiro que, então, passar um prazo de 3 ou 4 meses e a pessoa ser surpreendida com um prazo menor, né? Então, muitas clientes voltam e falam assim, Paulo, consegui uma transferência aí de 30, 40 dias fazer essa transferência. E pode acontecer. Maravilha. Ô, Paulo, e estamos aqui em contagem regressiva, né? Para o leilão que vai acontecer aqui na cidade de Londrina. Qual que é a sua expectativa? A nossa expectativa é muito boa, então começamos, claro, com muitos imóveis e por serem aí para cobrança de dívidas tributárias, é possível sempre que o devedor vá lá e parcele na prefeitura essa dívida, né? Então, começamos aí com em torno de 300 imóveis, isso com os parcelamentos, hoje estamos em torno de 160, 170 imóveis, ainda são muitas oportunidades à disposição aí dos clientes. Como é um leilão presencial e online, aí a nossa expectativa é que a gente tenha um auditório cheio, né? E ainda com lances pela internet aí com bastante clientes. Se você pudesse até compartilhar aqui, dar um pouquinho já de spoiler mais pra gente, as particularidades desse leilão que vai acontecer. Esse é um leilão judicial e por conta disso eu sempre costumo falar então que tem que ser tomado cuidado com relação a esses prazos. Os investidores aí que pretendem fazer a primeira compra, eu costumo dizer que esse é um leilão de uma ótima oportunidade aí, é um ótimo leilão para ser a primeira arrematação. Tá? Porque trata-se de um leilão aí de executivo fiscal, né? Então de cobrança de IPTU, e que em geral os procedimentos aí não são tão demorados. Então é um leilão que a pessoa pode já esperar aí um retorno mais rápido da sua arrematação. Não quer dizer que vai levar 1, 2, 3 meses, mas com certeza é um leilão que a pessoa vai ter excelentes oportunidades, um baixo preço e ainda vai conseguir tomar essa posse aí com um pouco mais de rapidez em relação a outros leilões. E nesse leilão vai ter de tudo, tem apartamento, tem propriedade comercial, chácaras, o que mais? Isso mesmo, são imóveis aí, a maioria dentro da cidade de Londrina, né? Mas temos aí chácaras dentro da cidade, uma metragem muito boa para compra, né? Áreas comerciais aí, inclusive com barracões, e ainda comércio, né? Então lojas disponíveis à venda. Temos aí um andar de garagem, aquele que quer investir para compra então para fazer um estacionamento,
né? Então temos uma garagem no centro de Londrina aqui à venda, é um andar inteiro de um prédio só com garagens para que a pessoa possa investir, além, claro, de apartamentos, terrenos e ainda casas aí em toda a região da cidade. Olha só, gente, spoiler aqui, ó, de primeira mão, spoiler que vale ouro aqui, ó, com o leiloeiro Paulo Nakakog. Ô, Paulo, e quando que vai ser o leilão? Então, o leilão ele vai acontecer agora, então, na próxima sexta, no dia 29, né? Já é possível oferta de lances parcelado, então, com 25% de entrada e o restante em até 30 parcelas. E essas parcelas, nesse caso do leilão de sexta, atualizados pela inflação. Então, é uma atualização financeira, monetária que não é tão alta, muito longe aí dos juros cobrados por instituições financeiras. É uma ótima oportunidade para comprar parcelado um bem e ainda com um preço baixo. E aonde que vai ser? O leilão ele vai ser no Hotel Tomasi e ainda pelo nosso site, que é o nakakogleilões.com.br. Até para ela fazer o cadastro, ela já pode entrar lá no site e fazer o cadastro. Já pode fazer o cadastro, enviar a documentação, caso pretenda participar online. Então, a documentação para habilitação e ainda aqueles que querem participar presencialmente, ainda fica a dica para que faça o seu cadastro previamente, para que possa fazer com tranquilidade, conferir todos os dados e vai no leilão só para fazer a arrematação mesmo. Paulo, e como que as pessoas já podem ir? Tem muitas e muitas opções, né? Até se entrar lá no site vai ver que tem para todos os gostos, todos os bolsos. Isso. Como que as pessoas já podem ir garimpando da melhor maneira possível? Sempre tem que buscar, então, qual que é o limite seu de pagamento, né? Então, qual é o limite que eu estou disposto a investir aí? Aí já é um bom filtro de bens a serem procurados, né? A partir daí, faz uma busca no nosso site pela região, pela cidade que você tem interesse e com certeza vão aparecer ótimas oportunidades para você poder dar seu lance. Maravilha! E o que são as suspensões e por que elas ocorrem e como se prevenir? Isso. Então, a gente tem, nesse caso do leilão de sexta, são muitos casos que vão aparecer como suspensos no nosso site, né? Essa suspensão é quando o juiz determina o cancelamento de um leilão. Isso pode acontecer por vários fatores. O principal deles é o pagamento da dívida, parcelamento do valor do débito. Como o bem está sendo vendido para pagar um débito que o proprietário tem, seja sobre o imóvel ou um outro débito qualquer, caso essa pessoa venha e pague esse débito, o leilão ele é cancelado, né? Então, o juiz determina que se cancele o leilão e a gente coloca essa informação, então, como leilão suspenso. É um pouco complicado a pessoa prever essa suspensão, porque o devedor pode a qualquer momento ir lá e fazer esse pagamento. Mas ela pode sempre acompanhar processualmente. Então, aqueles que têm um pouco mais de conhecimento jurídico, nos leilões judiciais, consultar o processo e vão ter a ideia aí se o leilão houve pagamento, houve parcelamento do débito, e esses bens podem retornar em outros leilões. Digamos que a pessoa fez um parcelamento e não pagou ele, né? Não conseguiu pagar todo o parcelamento, pode retornar a outro leilão. Então, é sempre importante que a pessoa acompanhe os próximos leilões, porque um bem que hoje está suspenso, no próximo leilão pode ser vendido. Entendi. Paulo, no próximo agora, dia 29, que vai ser presencial no Hotel Tomasi, né? Isso. A partir das 9h30 da manhã. A partir das 9h30 da manhã. É um leilão, como tem muitos bens aí, a gente vai fazendo lote a lote, então ele não tem um horário para encerramento, tá? Mas a partir das 9h30 a gente começa a realizar o leilão aí de todos os lotes que estão disponíveis à venda. Paulo, e como que funciona? É por ordem de chegada? Então, o leilão ele vai ocorrer por uma ordem de lotes, tá? No nosso site lá tem lote 1, 2, 3, e é nessa ordem que a gente vai fazer o leilão de todos os bens, né? O cadastramento, esse tem aí, conforme for necessário o cadastramento lá presencial, a gente vai fazer por ordem de chegada, mas o leilão é por ordem de lotes. Entendi. Se a pessoa fez o credenciamento, né, e chegou atrasada e já iniciou a ordem de lotes dela, qual o procedimento? A dica é sempre já acessar. Hoje nós temos a facilidade dos celulares, né? Então acessa o site, vai antecipando esse cadastramento, mas pode participar do leilão normalmente, principalmente nos leilões. No leilão presencial. No leilão online, como tem o envio da documentação, é um pouco mais difícil que a pessoa consiga atender, fazer o cadastramento e enviar toda essa documentação a tempo de ser homologada. Então, caso tenha
uma dificuldade, não foi possível fazer o cadastramento antes do leilão, vá até o Hotel Tomasi, que lá você vai poder fazer, então, ofertar seu lance e o cadastramento ali no momento do leilão. Mas a dica, né? A dica é que chegue com antecedência, com calma. Com certeza. Sempre. Então, o investimento ele tem que ser feito com tranquilidade, né? Então, por ser uma modalidade de venda e um investimento para a maioria dos arrematantes, é importante já antecipar, fazer esse cadastro, já fazer toda essa pesquisa de bens para daí poder comprar com mais tranquilidade. Hoje, qual que é o maior desafio que você encontra no mercado? O maior desafio que a gente enfrenta hoje ainda é a desconfiança com relação ao leilão que a gente colocou lá no início. Então, seja por conta de alguns casos de sites falsos, né, que causa, então, o arrematante fique com medo de ofertar lances, ou aqueles que ainda imaginam que os leilões são como aqueles que aconteciam 10, 20 anos atrás, que demoravam muito para sair, né? E hoje o leilão já se tornou uma forma de investimento. Né? Então já simplificaram-se muitos procedimentos, tornou muito mais rápido, né? E com um pouco de pesquisa, um pouco de cuidado, com certeza a pessoa vai ter uma boa compra. Paulo, quanto aprendizado, hein? Gente, quanto aprendizado. E quando o bate-papo é bom, a hora passa muito rápido, passa voando, viu? Estamos aqui aos nossos minutos finais. Paulo, foi uma honra poder aprender com você, né? Para vocês que estão nos acompanhando também, já deixa aqui nos comentários qual foi o grande insight, a grande virada de chave, o que você aprendeu aqui hoje, né? O Paulo, especialista aqui da Nakacog Leilões, trouxe de maneira muito clara, muito objetiva e informativa aqui tudo sobre leilões. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que no decorrer da semana aqui nós vamos responder aqui para vocês, tá? Eu quero pedir mais uma vez para vocês de coração, para vocês que estão aqui ou chegaram depois e ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal porque é muito importante, tá? E você vai conferir em breve aqui também, gente, muitas outras histórias, muitos outros cases de investidor, né? De pessoas que são já especializadas, que têm uma grande experiência em participar de leilões. Hoje o Paulo trouxe aqui pra gente, né, todas as possíveis dúvidas. Então fique de olho para você não perder, né, daqui uns dias mais pra frente aí, esse outro episódio. Paulo, nesses minutos finais aqui, né, eu queria te agradecer. Eu sei que você tem a vida aí mega corrida, principalmente agora nesses dias, né, contagem regressiva do leilão, são muitos detalhes a serem resolvidos, tal, e não é só esse, entre muitos outros, né. Eu queria deixar um espaço aberto para você. Claro. Para você dar uma dica, né? Uma dica sua, caso você queira compartilhar algo na qual nós não entramos em detalhe, é um espaço aberto seu. Com certeza. Primeiro, eu queria agradecer aí pelo espaço dado, seu canal, a todos os seus inscritos. Queria me colocar à disposição de todos aqueles que tiverem quaisquer dúvidas com o leilão, que entre em contato conosco. Será um prazer responder a todos os interessados, inclusive na próxima sexta-feira. Então, chegue um pouco antes lá no leilão. Terei o prazer de atender a todos, esclarecer todas as dúvidas com relação a essa forma de investimento, né? E pedir a todos, então, que acompanhem, então, nossas redes sociais, né? O seu canal também, para que a gente possa sempre passar as melhores oportunidades de leilão a todos os interessados. Maravilha! Você pode mais uma vez repetir o site para o pessoal já entrar lá, ver as possibilidades e tudo mais? Claro, com certeza. Então o site é o www.nakacogleilões.com.br e ainda dúvidas podem ser esclarecidas pelo nosso telefone também, o 43 30 20 7900. Uau! Paulo, mais uma vez, muito obrigada, tá? E que esse leilão seja sucesso absoluto. Eu quero agradecer a você e a todos os inscritos aí do seu canal. Obrigada. Gente, beijo grande, fique com Deus e até semana que vem. Tem mais aqui no Estúdio Podcast Londrina. Tchau!